Gente, boa tarde a todo o pessoal do grupo, muito boa tarde a todos. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje, homenageando a Elaine Ourives. Ela vai falar da frequência vibracional e vai dizer que a frequência vibracional é a soma daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou ouvindo e daquilo que eu estou sentindo. É uma ótima abordagem que bate com a nova onda de informação da mecânica quântica. Nós estamos, então, começando esse nosso encontro homenageando a Elaine Ourives, porque ela falou com muita propriedade dessas coisas que estão na mecânica quântica, que estão com esta nova onda de informação da física quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta que a gente está estudando, que a gente está trabalhando, e ela cuida da evolução espiritual, das informações, cuida da expansão da consciência e das informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. E nós, então, vamos com esse nosso encontro de hoje desdobrar tudo isso, falar desses sentimentos, de todos esses sentimentos que abordou a Elaine Ourives, falar também de mais sentimentos que batem com tudo isso e falar principalmente dos experimentos, sobretudo o experimento da dupla fenda. E vamos desdobrando esse assunto aqui, conversando neste nosso encontro de hoje. Então vamos seguindo com esse nosso encontro de hoje, falando da ressonância harmônica, porque esse é a ferramenta que nós estamos estudando. O professor Hélio Couto vai dizer que essa ferramenta, a ressonância harmônica, pode construir um grande acervo de informação na consciência da pessoa, na mente de cada um de nós, porque tudo é energia. Uma vez que tudo é energia e informação, tudo pode ser construído, tudo pode ser acessado, tudo está livre. Então, você pode acessar as informações, estão todas disponíveis, né? Então, eu acesso as informações e as transfiro para você. As informações entram, elas vão entrando não só através dos sentidos, né? Os sentidos normais que todo mundo conhece, visão, audição, tato, paladar e etc., mas entram também pelas sinapses de microtúbulos neuronais, né? E isso acaba inundando o seu organismo. Quando você está em vibração, está naquela vibração adequada de assimilar tudo. Então as informações entram e envolve o organismo da pessoa do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual, e essas informações vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alcançar o subconsciente, porque é no subconsciente que ficam guardadas as informações. Todas as informações que você tem estão guardadas lá no subconsciente. E quando você precisa, essas informações vêm à tona. Principalmente as informações negativas. Veja você como que é fácil você trabalhar com as crenças limitantes. Então, essas informações são as informações que pulam na frente, elas vêm à tona, o que não acontece com a nova onda de informação da mecânica quântica que está chegando agora. Essa tem dificuldade, as pessoas têm a maior dificuldade em assimilar essa nova onda de informação da mecânica quântica. Por quê, gente? Porque o ego cria dificuldades, o ego impede, o ego cria uma onda contrária a tudo isso e impede a chegada desta nova onda de informação da mecânica quântica. Então, essa é a dificuldade. A grande dificuldade é o grande problema do não entendimento da mecânica quântica, e que as pessoas
tem dificuldade. Por quê? Porque as pessoas estão iludidas. A ilusão, gente, é muito grande. As pessoas estão profundamente iludidas, achando que tudo isso aqui é uma realidade física. Todo mundo está acostumado com a concretude das coisas, acha que tudo é concreto, que tudo é massa, né? Então não consegue pensar. As pessoas não conseguem pensar, pensam mal e porcamente em termos de massa. Isso está totalmente massificado na cabeça das pessoas. Mas a mecânica quântica vai dizer que tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. E porque está provado, já está provado pelos experimentos, né? Tem o experimento, tem vários experimentos, mas tem principalmente o experimento da dupla fenda. Mas na frente nós vamos falar desse experimento, né? Mas agora nós estamos falando das dificuldades, nós estamos falando do ego, das dificuldades que o ego cria para assimilar a nova onda de informação. Então toda dificuldade é criada pelo ego, porque o ego está recheado de crenças limitantes. Olha só, a maior parte das crenças, as crenças básicas e fundamentais, as crenças mais interessantes e mais importantes, as crenças fundamentais, são construídas numa fase onde o sujeito tem pouca informação. As crenças limitantes são implantadas na infância até os 7 anos de idade. Então, todos esses conteúdos, todas essas crenças, todos esses conteúdos a nós transmitidos não passam de interpretação da verdade aceita por aqueles que nos educaram. Então, são os antepassados, os nossos antepassados, tios, avós, parentes e a sociedade em geral, que vem implantando todas essas dificuldades através das crenças limitantes, né? Então, são uma grande quantidade. O ego está recheado das crenças limitantes e ele trabalha com as crenças limitantes. É por isso que essas crenças limitantes vêm à tona com muita facilidade, com muita... Não é? Então, o ego só trabalha com a zona de conforto. Ele não quer, de forma alguma, nada que dê trabalho. Ele não quer sair da zona de conforto. Então, o ego trabalha com as crenças limitantes. Então, dúvida, medo, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento, tudo isso são coisas de crenças limitantes. Mas... agora, com a nova onda de informação da mecânica quântica, a gente pode se livrar disso. A gente pode construir esse novo acervo, esta nova onda de informação na consciência de cada um de nós. Isso pode acontecer para você vibrar no outro sentido, para vibrar numa frequência diferente, numa frequência mais... de alegria, de amor, felicidade, gratidão. Tudo isso pode ser construído, pode ser encontrado à medida que você muda o rumo das frequências, né? Como a Elaine Ourives já falou, que as frequências, que são essas frequências, né? As frequências vibracionais. O que é isso, hein, gente? Então, as frequências vibracionais é tudo que você pensa, é tudo que você está pensando, está ouvindo, está falando, está sentindo, está olhando. Tudo isso são frequências vibracionais, mas você precisa mudar o rumo das frequências e começar a sentir de um outro ponto de vista, do ponto de vista envolvendo todo o seu organismo, do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, mas sempre na alegria, com muita alegria, felicidade e gratidão. Então vamos entender que o ego cria as dificuldades. O ego é que
faz os obstáculos, ele cria os obstáculos, as dificuldades. Então está tudo obstaculizado, está tudo emaranhado numa rede psicoenergética que nos impede o fluxo, impede o fluir naturalmente dos nossos sentimentos na direção dos nossos desejos, né? Então, tudo é o ego. Toda dificuldade que se tem para obter resultados com a mecânica quântica está no ego. Nós estamos falando da mecânica quântica e das leis, não é? Porque a física quântica vai tratar das leis, vai abordar a questão das leis universais. Então, ultimamente tem se falado muito das leis de atração e manifestação da realidade, leis de atração e manifestação que você atrai, através das quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis ou incompatíveis, coerentes ou incoerentes com os seus desejos. O X da questão está em fazer a atração coerente. Então, por que tem que fazer dessa forma? Porque o universo é feito de átomos, tudo é feito de átomos, as vibrações precisam ser em termos atômicos. Então, tudo é feito de átomos, tudo é átomo, você também é feito de átomo, e você tem uma frequência, uma vibração que o envolve a todos nós, envolve do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual. Então, a coerência é extremamente importante para atrair as coisas que você deseja. E a mecânica quântica está nos ensinando isso através das ferramentas e também dos experimentos, né? Então nós estamos conversando da mecânica quântica, não do ponto de vista matemático, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos conceitos. Então a gente precisa dos conceitos para entender sobre como educar o ego, sobre como domar o ego, sobre como limpar a sujeira do ego. Então, esse é o nosso principal interesse e é disso que a gente está conversando, é disso que a gente está falando aqui com esse nosso encontro de hoje. Dentro da mecânica quântica, como fazer para educar o ego e entender melhor? Essa é a pergunta da Zazá. Para você obter resultados na limpeza, é preciso aceitar, antes de tudo, esta nova onda de informação da mecânica quântica. É preciso buscar os conhecimentos, é preciso entender como funciona o universo, né? Então, a gente já começa a vislumbrar, começa a entender que tudo que existe aqui é feito de átomos, e tudo que é feito de átomos tem um campo, esse eletromagnético. Esse campo, ele tem dois lados. De um lado é a informação e do outro lado é a energia propriamente dita. Então, por isso é que a gente, antes de tudo, tem que entender que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então, esse é o primeiro passo para você entender isso, entender como fazer a limpeza. Então, tem que jogar fora as crenças limitantes, porque todo mundo acredita que as coisas são de natureza física, são concretas. Então, o primeiro passo é entender que tudo é onda. E quando você entende isso, quando começa a entender que tudo é onda, você começa a mudar o seu ponto de vista, começa a vibrar numa nova visão de mundo, num novo entendimento, começa a acontecer a expansão da consciência. Então precisa
dessas coisas, né? Preciso a expansão da consciência, preciso da evolução espiritual, porque a mecânica quântica é que está chegando agora com essa nova onda de informação, criando uma ponte entre a espiritualidade e a ciência propriamente dita, né? Porque isso tudo está bem definido no experimento da dupla fenda. Daqui a pouquinho nós vamos falar do experimento da dupla fenda. É onda. Olha só o que a Idalice fez aqui. Ela mandou uma onda de chocolate, uma onda de energia em forma de chocolate. Então, isso é um chocolate, é uma guloseima, é um quitute, como disse ela, mas antes de ser quitute, era uma possibilidade quântica, era uma onda quântica de energia, de possibilidade. Mas, para que isso se tornasse neste quitute, foi preciso fazer várias ações, foi preciso trabalhar com isso, foi preciso agir, escolher a possibilidade. Essa possibilidade, assim que foi escolhida, tornou-se uma probabilidade. E esta probabilidade foi se transformando e virando outras coisas numa frequência muito elevada, muito rápida, frequência maior que 15 trilhões de hertz por segundo. Isso você não percebeu, ninguém percebeu, a Idalice não percebeu, ninguém percebe isso, a menos que você esteja refletindo, raciocinando sobre essas coisas, e aí você vai entender que tem uma fase na qual a frequência é muito elevada, é muito alta, ela vibra numa frequência maior de que 15 trilhões de hertz por segundo. Mas à medida que vai se aproximando da realidade física da coisa, aí a frequência é reduzida. Ela é reduzida e se manifesta na realidade física das coisas de acordo com a consciência egóica. Então, você já obtém esses resultados e daí começa a ficar mais fácil para entender que tudo é onda. Então, tudo é onda. E à medida que vai entendendo isso, vai também ficando mais fácil para fazer a limpeza das crenças negativas, das crenças limitantes, e com isso você vai dominando o ego, vai fazendo a limpeza das crenças limitantes e vai educando o ego, fazendo com que ele consiga vibrar numa frequência mais elevada e aceitar a limpeza de ego, porque tem muita gente que não sabe o que é o ego. O ego, na verdade, o ego é o eu da pessoa, é o eu de cada um de nós. Então, quando se diz do ego, está falando de você. Quando se fala de você, está falando do ego. E o ego é que acumula todas as crenças negativas, né? As crenças negativas, todas as crenças estão lá no subconsciente, é onde você guarda as informações. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente. Quando você precisa, aquilo vem à tona. Então, como está aí a gente falando de doce, né? A Idalice colocou essa questão do quitute, dos doces, né? Então, a gente dizendo que tudo é onda, e que nós estamos aqui com relação aos doces da Idalice, chamando de uma onda de doce, uma onda de quitute. Então, como é que é isso? Como que essa onda se transforma na realidade física das coisas? Ou então, melhor dizendo, como que a onda vai se transformando? Qual é o segredo disso? Então, você tem, por exemplo, uma onda de açúcar. Você
coloca aquilo no aquecimento e ela vai mudar, ela vai se transformar de algo sólido para algo líquido, que torna-se uma calda. Para as pessoas que gostam de fazer pudim, por exemplo, precisa da calda do pudim, não é? Então, é assim que acontece as transformações, né? As transformações da onda, porque tudo é onda. Se tudo é onda, nós temos para cada coisa existente existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. Então é uma onda, é um arquétipo. No caso desse doce, aí precisa, antes de tudo, aquecer. Para fazer a calda, precisa de aquecer o açúcar e aquilo ali vai se transformando, vai se modificando, vai virando outra coisa. Então, é assim que você, em termos de mecânica quântica, trabalha com a onda, reconhecendo que a onda, a possibilidade quântico-holográfica, que é uma onda, e quando você escolhe, ela vira imediatamente, ela vira uma probabilidade, mas tem essa fase da qual eu estou falando, que é uma fase onde a frequência acontece muito rapidamente. É uma fase onde você tem a frequência vibrando a mais de 15 trilhões de hertz por segundo. Depois, mais tarde, quando chega nesta fase da realidade física das coisas, aí a frequência é reduzida. Por isso, você pode olhar, você pode observar o que acontece na produção daquele quitute, mas de outra forma torna-se impossível, porque a frequência é muito rápida, o olho humano não consegue acompanhar uma frequência tão elevada. Então, está mais ou menos definido como que a onda se converte numa realidade física por causa do seu poder de observação. Então agora nós estamos falando do observador, nós estamos dizendo que o observador cria a sua própria realidade. Cada um cria a sua própria realidade à medida que olha, à medida que observa, porque você já reconhece que tudo é onda e você deseja alguma coisa, você começa a observar aquilo, então você começa a observar a onda. E a onda, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a matéria. Então, a matéria não é nada mais, nada menos que energia condensada, energia congelada. E é por isso que a gente sempre fala aqui de AGV. Água é gelo e vapor. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Todas as coisas existentes passam por esta mesma realidade, passam por esta mesma substância. E assim é tudo. Tudo que existe, amor, alegria, felicidade, gratidão. Nossa, como o professor Hélio Couto fala, casa, carro, apartamento, alegria, dúvida, medo, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento, educação, saúde, segurança, tudo isso é fruto de uma mesma substância. E que substância é essa, hein, gente? Em termos de mecânica quântica, isso é onda, é uma onda. Esta onda é que faz a diferença. Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. E a consciência escolhe, a consciência é que faz o colapso da função de onda. A consciência é que cria. A consciência é que vai fazer a observação. Nós estamos falando de um lado da consciência sélfica e de outro lado da consciência egóica. Essa é a mais atuante. A consciência egóica é que atua
com o seu poder de observação e assim vai experienciando. O ego é o ego, porque nós estamos falando de consciência, mas estamos falando agora da consciência egóica, e a consciência escolhe. A consciência egóica escolhe e vai experienciando tudo que observa, tudo que quer, tudo que coloca. Para poder experienciar, tem que colocar energia, ação, trabalho, força, coragem. E assim você chega no sistema de crenças, né? Então, de acordo com o que você vai experienciando, acontece, você chega no sistema de crenças. E o sistema de crenças tem as coisas, tem infinitas possibilidades, né? Tá lá, tá tudo lá no sistema de crenças. E você escolhe. À medida que você escolhe e começa a trabalhar, agir, colocar energia, força e coragem, aquilo vem para a realidade. Mas só que isso é muito fácil quando se trata das crenças negativas, das crenças limitantes, essas é que pulam na frente. Mas quando se trata dessa nova onda de informação da mecânica quântica, tem sempre muita dificuldade, porque o ego rejeita, o ego recusa, né? O ego, como a gente já colocou aqui, o ego coloca dificuldades, ele cria situações de dúvida, medo, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento, porque isso está fora das crenças useiras e vezeiras, está fora das crenças bem assimiladas pelo ego, né? Então o ego cria dificuldades. Então toda a dificuldade de assimilação da mecânica quântica acontece por causa do ego. O ego cria uma onda contrária e daí está o grande problema do não entendimento da física quântica, porque a ilusão é muito grande. Todo mundo está pensando em termos concretos, todo mundo está entendendo as coisas como sendo massa. É tudo massa, é tudo massivo, é tudo muito concreto. Então as pessoas não conseguem pensar, elas só pensam em termos de massa e não de onda, mas tudo é onda. Então, gente, nós estamos falando da física quântica, nós estamos falando desta nova onda de informação da mecânica quântica, nós estamos falando de como se livrar das crenças limitantes, nós estamos reconhecendo que tudo é onda, que tudo é energia, que tudo é possibilidade, nós estamos reconhecendo que o todo, quando manifestou-se pela primeira vez, transformou-se nas possibilidades, aquela onda primordial de energia que todo mundo nada, e que a nova onda de informação, a física quântica chama de Deus, né? Deus é aquela onda primordial de energia eletromagnética, né? Então, essa onda é que se transformou nas infinitas possibilidades quântico-holográficas que estão vagando e viajando pelo universo afora. Então, todas as coisas, todos os objetos são possibilidades. Nós estamos diante de um universo transbordando de possibilidades, das quais você é uma, eu sou outra. Então, trata-se do verdadeiro Deus em termos de mecânica quântica. E nós estamos falando de como se livrar das crenças limitantes. Tem uma infinidade delas, uma infinidade de crenças limitantes que são crenças provenientes da física clássica. São coisas ultrapassadas, vencidas e ultrapassadas no tempo. Então, como que eu vou continuar
acreditando que existe um Deus que deu o seu próprio filho, deu o seu único filho para a salvação da humanidade. Ora, como que pode existir esta coisa de filho único? Isso não bate com a nova onda de informação da mecânica quântica, pois se o todo transformou-se nas infinitas possibilidades, então todos são filhos e filhas. Tudo e todos somos filhos e filhas da, desta realidade última das coisas. Então, essa ideia de que de filho único não tem outra alternativa senão isso não passa de coisas criadas pela física clássica. Porque, em termos de mecânica quântica, isso não tem sustentação, uma vez que são infinitas possibilidades. E as possibilidades é uma transformação do todo, do próprio, da própria realidade última das coisas, da própria onda onda primordial de energia, que a gente chama, em termos de mecânica quântica, a gente chama de Deus. Então, dentro da física clássica, as coisas são muito truncadas. As informações que dizem que são informações são muito truncadas. Até porque o pessoal daquela época, eles não tinham percepção, não tinham, digamos assim, informações corretas para passar. Havia muito erro e houve muito erro nas traduções dos conhecimentos da Bíblia Sagrada, que é das Escrituras, que as pessoas dizem. Então, é por isso que houve essa confusão toda. E havendo essa confusão toda, ficaram todos perdidos, aceitando verdade, mentiras como se fossem verdades, com as informações como se fossem informações corretas. E aí é por isso que deu nisso. Mas dentro dos conhecimentos da mecânica quântica, não é assim que a roda anda. Roda, melhor dizendo. É totalmente, com as novas informações, são totalmente diferentes desse sentido da física clássica. Isso aí eu concordo, é verdade. Então, Fátima, eu estava vendo sobre isso há poucos dias, Hélio Couto, né, falando que 90% dos cientistas, né, da física, os físicos, eles são clássicos. E eles não querem nem saber do experimento da física quântica. Eles simplesmente citam, você pode ver que nos livros de física realmente pode até vir esse experimento, mas assim, a próxima página é nada. Eles não comentam nada mais.